Fala pessoal, meu nome é Douglas Brandão e eu sou um artesão de código, ou pelo menos eu estou a caminho de ser. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade à nossa jornada e entender, aprender algoritmos. Vamos deixar um pouquinho de lado os algoritmos de pesquisa, como a pesquisa simples e a pesquisa binária que a gente viu até então, que é a categoria de algoritmos de ordenação. Nos outros vídeos eu estou tentando sempre reforçar a noção de que temos sempre um trade-off. Quando a gente saiu da nossa pesquisa simples para a nossa pesquisa binária, a gente viu que apesar da pesquisa simples ser muito mais simples, é muito mais fácil de entender o que está acontecendo ali, cada linha do código, em termos de performance ela é bem inferior à pesquisa binária, né? Enquanto a pesquisa simples ela tem um log de n, ou seja, para cada item acrescentado na lista, ela cresce, mais uma computação necessária. Na pesquisa binária, a gente vê que esse crescimento é muito mais leve. Enquanto na pesquisa simples, né, para cada item adicionado, a gente tem mais uma computação necessária a ser feita, ou seja, o crescimento dele é bem linear. A pesquisa binária ela tem um comportamento muito mais performático, porque para cada eu tenho um crescimento de log de n. Então, mesmo que eu tenha 1 milhão de itens para pesquisar, eu não vou fazer 1 milhão de operações, eu vou fazer o log de 1 milhão, que é um número muito menor. E aí é que está o entendimento de que nós precisamos, de que nós sempre temos um trade-off. Não existe uma solução perfeita, não existe uma bala de prata. A gente precisa sempre entender qual é o nosso contexto, a gente precisa entender qual é a circunstância do software que a gente está construindo. Será que esse nível de performance que eu estou querendo extrair do meu código é realmente necessária? Isso é sempre uma pergunta que a gente tem que fazer para não construir obras faraônicas que não servem de nada, certo? Algoritmos são muito poderosos, especialmente quando são usados no momento mais adequado. Então vamos parar de enrolação e vamos embora desvendar essa danada dessa ordenação por seleção. Mas não te esquece de deixar o teu like aqui embaixo. Deixa o teu dislike também se tu não gostou, mas deixa um comentário falando no que eu poderia melhorar. Fala aí se tu acha que tem uma forma melhor de apresentar esses conteúdos. Me dá o teu feedback. Antes de cair no código, vamos tentar entender aqui como é que funciona. Vamos imaginar aqui que a gente está com esse caso, tá bom? A gente tem uma lista que está ordenada randomicamente, né? Ou seja, não está ordenada, não existe um critério lógico para essa lista estar nessa posição aqui da lista original, e a gente quer chegar no resultado ordenado alfabeticamente. Então a gente tem aqui a primeira lista que não tem nenhuma razão lógica para estar nessa posição, e a gente converte ela nessa forma ordenada alfabeticamente. E para isso, né, a gente vai ter que percorrer aqui cada item da nossa lista, tentando enxergar qual é o menor, certo? Porque se é uma lista ordenada alfabeticamente, a gente vai começar do menor para o maior. O primeiro item da lista tem que ser o menor item da lista original. Aí a gente começa pela posição 0, que é o começo de tudo, a gente encontra aqui a Laura. Então quem é que está selecionado vai ser a Laura, o menor até então é esse nome mesmo. A gente vai agora para o segundo nome, olha. H de Helena é antes de L de Laura, então o menor da rodada até então é Helena, né? A gente substituiu aqui a Laura. A gente chega na Alice, Alice é menor do que a Helena, o A de Alice é menor do que o H de Helena, e a gente vai agora para a Sofia. Opa, já mudou, olha. A Alice vem antes de Sofia ainda, então a gente vem agora para a Heloísa, Heloísa ainda é antes de Alice. E a gente chega nesse resultado aqui, depois de percorrer o item, a lista toda, de cabo a rabo, a gente encontra que Alice foi o menor dessa lista até então. A gente tira Alice da lista original e passa para o primeiro item da lista ordenada. Após isso, a gente tem que fazer para cada um dos outros. Então, das 4 que ficaram, Helena é em ordem alfabética a próxima. Depois a gente encontra que é a Heloísa, depois a gente encontra que é a Laura e por último a Sofia. E é isso. A lógica interna do algoritmo é bem simples, mas eu queria que tu prestasse atenção à quantidade de passos, tá bom? Para eu saber quem é o menor item da minha lista, eu tenho que percorrer todo mundo, eu encontro o menor, eu tiro ele da lista original, passo para a lista ordenada e repito o mesmo procedimento. Eu percorro a lista todinha menos um,
menos 1, que foi o que eu acabei de tirar. E aí eu encontro novamente dessa lista que ficou o menor, tiro, ponho, faço um append na lista ordenada e repito isso até que a minha lista original esteja vazia. E esse é o funcionamento. E é daqui que a gente consegue pontuar que esse algoritmo tem a complexidade de n, de O de n ao quadrado. Percebe que para cada item da lista que eu adicionar, eu vou ter que fazer o tamanho da minha lista ao quadrado para chegar nela. Porque se eu tenho aqui 5 elementos, eu vou ter que interar aqui 25 vezes. Se forem 10, serão 100 vezes. Se forem 100, aí tu já entendeu que vai aumentando sempre quadraticamente, né? A gente vai estar sempre aumentando, exponenciando isso aqui ao quadrado. Então, sem mais enrolação, bora entender como é que a gente pode implementar esse algoritmo aqui. Muito bem, pessoal. Então, já vamos agora olhando aqui o que a gente tem feito. Nós temos aqui o nosso código de teste, nosso arquivo de teste e temos também nosso arquivo de produção. Todos eles, né, completamente em branco. Então vamos finalmente começar a implementar o nosso querido algoritmo de ordenação por seleção. Como é que ele funciona, né? Mas antes, vamos agora começar pelos testes, né? Porque nós somos desenvolvedores responsáveis. Então, olha, a gente cria aqui o nosso código, nosso bloco describe. É só para criar uma tag, né? Chama aqui de sort mesmo, não precisa de mais do que isso. Aqui a gente passa uma arrow function. E aqui a gente começa o nosso primeiro teste. A gente começa pelo começo, né? Pelo baby step, por aquela parte que é mais simples. E essa parte é o nosso primeiro critério de aceite, que é a gente deve retornar uma lista vazia, caso a gente receba uma lista vazia. Então aqui a gente faz, olha, should return an empty list if no contact is provided. Show de bola. Daqui a gente passa aquela arrow function marota. Opa, agora. E para isso daqui, a gente pode começar a desenhar a implementação do nosso sistema antes de desenvolver ele, né? Esse é um dos grandes benefícios do TDD. Então eu imagino aqui que a gente pode fazer um const, sei lá. E aí a gente vai ter uma classe, né, como a gente está fazendo aqui. A gente pode chamar ela de sorter. Bem, a gente vai passar para ela uma lista de contatos. Por enquanto a gente manda ela vazia. E eu acho que a gente já pode dar aqui, olha, um sort método, que aí ele vai ordenar essa lista daqui por ele mesmo, né? E a gente pode criar aqui de sorted list. Acho que faz sentido isso aqui. E a nossa primeira assertion, né? Nossa primeira expectativa é criar aqui, olha, sorted list deve ter o tamanho 0. Acho que faz sentido. Se a gente tentar, né, der uma de maroto aqui, tentar rodar se a gente tentar aqui rodar os nossos testes agora, -t, a gente chama de sort. Esse -t é para filtrar, né, apenas esse bloco de testes. Deve falhar, obviamente, porque a gente não tem nenhum código de produção, né? Então a gente vem aqui e cria. Vamos abrir aqui do lado. Ok, é esse daqui mesmo. Bom, para isso a gente precisa criar aqui, exportar uma classe. A gente vai chamar ela de sorter. E aqui a gente vai ter o nosso construtor. Esse construtor, a gente está vendo que ele vai receber a nossa lista de contatos. Então,
vai ser um private contacts, eu acho. A gente vai dar um tipo, né, para ele, que vai ser um contact. Acho que um contact aqui. Acho que tá bom o suficiente. Muito bem. Opa. Certo, ele está reclamando que não tem esse tipo. Então vamos criar o nosso contact. Que a gente pode seguir o mesmo exemplo da pesquisa do problema de pesquisa, né? Ele vai ter o nome, que vai ser um texto simples. Beleza, agora fez sentido. Tirar isso aqui. Feito. Para matar de vez, a gente cria aqui o nosso método sort, que deve retornar uma lista vazia. É o suficiente, mas eu acho que a gente pode fazer um pouquinho melhor que isso, que é pondo aqui, olha, se a nossa lista, se eu conseguir digitar contacts, foi inválido, então aí sim a gente pode retornar a nossa lista vazia. Aqui a gente precisa importar e vamos ver se funciona, né? E aí, nenhuma surpresa, passou, mas também não tem tem nada de demais aqui. Bom, o próximo teste é é o nosso algoritmo de verdade. Eu gosto desse teste pequeno assim, porque ele dá a oportunidade para a gente criar o nosso boilerplate, né? Declarar classe, um método sem grandes atritos. A gente não precisa estar se preocupando com a implementação do algoritmo de verdade. A gente pode só criar aqui a estrutura básica sem nenhum grande pensamento por trás. E aqui sim, a gente tem que dizer que ele deveria retornar uma lista ordenada. Ordenated lists. Ok. A descrição poderia ser melhor. Eu não sei se essa palavra está escrita certo, mas vamos seguir o baile aqui e a gente corrige depois. Então, vamos pegar esse boilerplate aqui. Muito bem. Bom, eu não posso passar para ele uma lista vazia. Então, eu vou criar aqui um original. Ok. Vamos agora aqui. Eu acho que eu posso pegar da nossa pesquisa. Que tá aqui, olha. Show de bola. Só tem um problema, mas a gente já pode aproveitar ela aqui e criar uma ordenated. Por que eu botei isso, né? Posso simplesmente chamar de sorted. Mais simples, mais objetivo. Para isso, original, boa. Vamos ver aqui como é que tá. Então a gente só muda aqui rapidinho. Laura, vem pra... Opa, aqui mesmo, isso. Laura, Helena, Alice, Luísa. Bota Sofia pra cá. Muito bem.
E aí o que a gente espera? A gente espera que essa lista aqui, e aqui a gente tem só que dizer que a gente não quer mais o tamanho 0, né? A gente quer que seja igual à nossa lista ordenada. Aquela formatadazinha, boa. Acho que faz sentido. Se a gente tentar rodar isso daqui, eu espero que quebre. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, como era esperado, né? Ele recebeu o undefined e não a lista ordenada. Bora implementar isso aqui agora. E como é que a gente pode resolver esse problema aqui que eu pensei? Eu vou criar aqui, olha, um método chamado selection sort, porque é o nosso, a gente vai ter outros tipos, né? E aí o que é que eu imagino que esse camarada pode receber? Ele vai receber o original, a gente vai ver porque daqui a pouco, que vai ser uma lista de contatos. Ele vai receber, ele vai ter uma lista ordenada, que eu vou chamar de sorted. Também o mesmo tipo. E veja só que surpresa para a família brasileira, ele vai retornar o mesmo, o mesmo contrato, né? Nada especificamente, nada de sofisticado aqui, nada de extraordinário. E aqui a gente vai ter que simplesmente retornar a nossa seleção aqui, né? O nosso método. E aí a gente passa os nossos contatos. E olha, ele está reclamando. Por quê? Ele está esperando que eu passe uma lista para ele aqui em branco. Só que eu não gosto disso. Eu não gosto de ter que passar uma lista vazia aqui, sabe? Só para cumprir tabela, só para obedecer um contrato. Então, já que o JavaScript oferece aqui uma forma de passar um valor default para um parâmetro, eu vou usar. Nem todo mundo gosta, eu particularmente acho útil para alguns cenários, né? Então vamos embora. A minha primeira preocupação aqui, como eu quero fazer isso aqui recursivo, é me preocupar com a cláusula de saída ou com o caso recursivo para não cair no loop infinito, né? Estourar a memória do servidor que a gente vai rodando isso. Então, olha, se o nosso original aqui não tiver preenchido, eu já posso direto retornar o sorted. Tu consegue se ligar no que isso quer dizer? Nesse método de ordenação aqui, eu tenho que percorrer cada item do meu array original, né, do meu array base. E aí o menor dele eu tiro e eu pego esse item e faço um append aqui em sorted. É só isso, tá certo? É só isso. E aí por isso que dá para simplesmente a gente retornar esse danado aqui, porque no final ele vai estar vazio. E quando ele estiver vazio é que a gente deve retornar a nossa lista ordenada. O nosso segundo passo, vamos ver o que é que está falando aqui. Ah, beleza, porque não está retornando defined, né? Nenhum problema. Bom, aqui o que a gente tem que fazer agora que a gente se livrou do nosso caso recursivo. A gente precisa encontrar dessa rodada aqui qual é o menor item. Qual é o item que é o menor, né, na nossa ordem alfabética para a gente retirar ele. Então, eu vou chamar aqui, olha, uma variável chamada smallest. E aqui a gente vai usar, já que a gente está nessa pegada recursiva, eu acho que combina a gente usar o nosso querido reduce. E o reduce funciona assim, né? A gente vai passar para ele aqui o generic dele, vamos dizer. Eu vou passar para cá. Eu vou dizer que ele recebe um number, porque eu quero o index, tá bom? Eu só quero o index dessa lista daqui. E aqui ele vai receber o valor corrente, o valor primeiro, que a gente costuma chamar de acumulado, mas você pode chamar do que quiser aqui. O segundo item
vai ser o valor corrente. O terceiro item que essa função anônima recebe vai ser o index, chamado de IDX aqui. E o quarto item vai ser a própria lista, tá bom? Então eu vou chamar de list. Normalmente, quase todos os métodos do JavaScript recebem esses três elementos. Só o Redux que recebe esse primeiro daqui porque ele tem um caso especial. Mas vamos ver aqui. E como a gente está quebrando aqui, né, o tipo do dado, porque como eu passo para ele uma array original, como eu estou passando para ele uma lista de contatos, e uma lista de contatos não tem número, ele fica reclamando comigo se eu não passar para ele aqui. Tá? Se eu não passar para ele daqui um valor inicial, que é o tipo que eu estou botando ali no meu generics. Então eu digo aqui que é 0. E agora o que é que eu preciso fazer? Eu preciso comparar se o índice que eu estou analisando agora é menor do que... Veja, eu preciso analisar aqui se esse camarada aqui, que é o acumulado, que é o item que a gente está vendo, que é o menor item, que é onde a gente vai guardar o menor item, é menor que o valor corrente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer assim, olha, uma forma possível é a gente criar aqui, olha, aquele isBefore. Você lembra que a gente implementou lá na pesquisa binária? Before. A gente pega aqui a lista na posição acumulada. Por isso que eu estou querendo pegar o index, tá certo? No nome. E a gente usa aquela API massa do JavaScript, que é o local compare. Local compare. Passando o nome do nosso atual item. E aí, olha, se isso daqui for maior do que 0, e se ele é antes, eu posso retornar o index. Caso ele não seja antes, então olha, eu comecei com o item 0, tá bom? O primeiro item do meu array. Aí eu comparo, olha, o item 0 vem antes ou depois do primeiro item. Aí eu comparo eles e vejo, olha, ele vai ser antes, né? Ele vai ser considerado antes porque ele está maior que 0. E aqui, olha, eu posso então retornar, caso não seja antes, eu retorno o próprio acumulado. E agora vamos entender aqui o que ele está achando ruim. Tá bom, deixa eu tirar isso. Tá. Vamos tentar entender aqui lists. Reduz. Brinquei, né? Que besteira danada. Bom, e aqui a gente tem que colocar esse camarada. Fora esse erro bobo de sintaxe aqui, a gente chega nessa condição, olha. Agora que eu tenho esse menor, o que é que eu preciso fazer? Eu vou criar aqui, olha, uma new list, porque eu vou operar aqui com que eu vou operar aqui com a API do JavaScript que se chama Splice. Eu já te deixo aí a dica, né? O Splice ele tem um side effect e como eu não quero mexer nessa minha lista original, porque nos próximos eu vou criar aqui, olha, uma cópia do meu array. A gente pode fazer assim, olha, no JavaScript, usa o spread e chama o original, beleza? Aqui é onde eu quero saber quem é o menor item de verdade. Aqui eu tenho o index, então eu vou chamar index. E aqui sim eu vou ter o menor item. Então eu vou chamar aqui, olha, meu smallest.
vai ser igual a... Na minha lista, que eu chamo de new list, aqui, né, porque eu copiei, eu posso pegar através do splice a posição que está no smallest index e eu só quero o item, então no segundo elemento eu só passo um valor. E agora eu preciso e agora sim eu posso concatenar a minha lista, né? Então eu posso fazer assim, olha, retornar a minha selection sort e aqui no primeiro valor eu posso passar a minha new list. E agora esse new list aqui, como esse método ele causa um efeito colateral, ela não tem mais o valor que estava aqui, que é o meu smallest. E no meu segundo valor eu tenho que passar a minha lista ordenada, né? Então posso, para não me complicar, eu posso criar aqui um sorted, new sorted. Não precisamos criar um nome mais criativo que isso. Aqui, olha, a gente desestrutura o sorted e passa também aqui o nosso querido smallest. E aqui a gente passa o new sorted. Opa, a gente precisa aqui desestruturar ele também. Dessa forma daqui já deveria ser o suficiente para o nosso código passar. Vamos analisar. Bom, tudo passou, quer dizer que a gente conseguiu, com algumas linhas de código, replicar aquele famoso método sort, né? E a diferença, né? Pode ter diferença porque ele não vai usar recursivamente, mas esse é o funcionamento básico. Eu sei que ficou um pouco complexo, mas então vamos recapitular aqui, vamos passar aqui com mais carinho para entender o que é que está acontecendo. Bom, de começo a gente precisa se livrar do nosso caso recursivo, porque senão a gente vai entrar num loop infinito e não é isso que a gente quer. A forma que eu encontrei de fazer isso foi, caso a minha lista original esteja vazia, eu retorno a minha lista ordenada, porque é isso que a gente está querendo fazer no final das contas. Depois eu tenho que procurar aqui quem é o index menor, porque eu quero o index, porque eu vou usar aqui no splice, né? Então, qual foi a forma de fazer isso? Eu usei um reduce, podia ter sido usado um for, não faria muita diferença, só que com o reduce eu consigo essa forma mais declarativa de dizer o que eu quero, né? Eu gosto bastante. Aqui eu estou usando aquela API local, aquela API do JavaScript para comparar textos, para não ter nenhuma surpresa com pontuação e letras maiúsculas. Eu quero simplesmente saber se o item que eu tenho guardado na memória é antes ou depois do meu item corrente. Caso ele seja antes, então esse item vai ser o meu novo recente. Eu retorno ele e na próxima rodada aqui dentro dessa lista, ele vai ser o meu acumulado. É funcionamento do reduce isso, tá? E caso esse item seja depois, eu guardo o meu item primeiro, que é o acumulado. Uma vez que eu percorro a lista toda, e tá vendo aqui, eu preciso percorrer a cada item, eu preciso percorrer a lista novamente, eu preciso varrer a lista completamente. Aqui eu crio, isso aqui é só para eu poder usar o splice. Isso aqui é só para eu poder usar o splice, para não danificar a minha memória, né? Porque esse método aqui, ele tira do array original, esse array daqui, ele tira dessa minha lista de contatos aqui original, né? Ele mexe nela. E dessa forma aqui eu só copio o item, estou fazendo um merge no array aqui, é a mesma coisa que fazer um append. E agora que eu percebi que tem um erro de digitação, né? Então vamos só corrigir isso aqui rapidinho. Beleza.